Conceitos básicos da sabedoria da Kabbalah. Braha, bênção. Olá e obrigado por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos da Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman diz olá, olhem, olá. Em cada episódio, selecionamos um conceito do tremendo oceano da sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo da forma mais simples para uma pessoa que acabou de começar a estudar. E o conceito para hoje é bênção, braha, em hebraico. E hoje gostaria que o nosso foco fosse na bênção entre o homem e o Criador. Conhecemos diferentes tipos de bênçãos e praticamente existe uma bênção para tudo que se faz ao longo do dia, existem até textos escritos de bênçãos. Mas ouvi dizer que, de acordo com a sabedoria da Kabbalah, uma bênção é um estado ou sensação que uma pessoa precisa desenvolver espiritualmente. Então a minha pergunta primeira é: qual é esse estado ou sensação que uma pessoa precisa alcançar, que é chamado bênção, na sabedoria da Kabbalah? Dr. Leitman, na sabedoria da Kabbalah, estudamos que uma pessoa precisa realmente se desenvolver a partir de um estado. É como se estivesse neste mundo que o compreende, conhece, vive nele, que pode se desenvolver em direção a um estado onde sente muito mais, onde ele sinta o mundo superior, que ele sinta a força superior chamada Criador, porque ele criou todos. E por isso o homem abençoou o Criador, porque foi assim que ele fez o mundo e ajudou o homem a nascer e desenvolver-se e a conhecer o seu Criador. Olhem, o Senhor disse que ele precisa se desenvolver até um estado em que sente mais. O que isso significa, Dr. Leitman? Significa que ele compreende de onde vem, para quê, qual o propósito da sua criação, o que se passa com ele neste mundo e o que o espera, e o seu progresso em direção ao mundo espiritual. Tudo isto está pronto e preparado para o homem. Olhem, se uma pessoa se desenvolve até um ponto em que começa a revelar tudo isto, então o que desperta nela é uma bênção para o Criador? Dr. Leitman, sim? Olhem, o dicionário diz que uma bênção é dar graças ou gratidão ao Criador. Na sabedoria da Kabbalah, existe algo mais na bênção para além da gratidão? Dr. Leitman, existem muitas bênçãos. Por cada pequena coisa que uma pessoa recebe, pode dizer uma bênção. E então o que acontece é que muitas bênçãos elevadas diariamente até o seu Criador, que o criou e o trouxe até este mundo, e que o faz avançar. Através disso, uma pessoa pode ascender deste mundo para o mundo superior. Olhem, se uma pessoa se eleva deste mundo para o mundo superior, o que é o mundo superior? Dr. Leitman, é o mundo espiritual, e por ser espiritual, não podemos assim apontar com o dedo e determinar qual é o mundo superior e qual é o nosso mundo. Ora, então, quando uma pessoa é elevada a este mundo invisível, desperta nela uma bênção para com a força superior, Dr. Leitman, sim. Ora, e a pessoa está grata graças a quê? Dr. Leitman, está grata porque o Criador não só o criou, mas também lhe dá uma bênção, braha em hebraico, ou seja, lhe dá a força, a mente, o intelecto, a emoção para que uma pessoa compreenda e sinta cada vez melhor onde está. Orem, disse que o homem abençoa o Criador porque o Criador o abençoa, Dr. Leitman, sim. Orem, então é como uma roda de bênçãos, Dr. Leitman, sim. Orem, o Criador me abençoa e eu o abençoo, Dr. Leitman, sim. Orem, também entendo que a Kabbalah diz que o estado de recepção que uma pessoa precisa alcançar é onde a pessoa descobre o Criador. O que significa, Dr. Leitman? Uma pessoa descobre as forças que atuam no nosso mundo
Em resumo, juntamente a estas forças, com elas, descobre essa força única que está por trás delas, que se chama Criador. Orem, então a pessoa abençoa Dr. Lashman? Sim. Orem, por quê, Dr. Lashman? Porque sente que tudo que tem na vida vem dessa força. Orem, outra coisa que a Kabbalah diz é que este nível de desenvolvimento chamado bênção acontece quando uma pessoa merece equivalência de forma com o Criador. O que significa equivalência de forma com o Criador e por que na pessoa desperta uma bênção, Dr. Lashman? Significa que se torna semelhante ao Criador, semelhante a Ele, até certo ponto, nas suas qualidades, desejos, pensamentos e intenções. E depois, na medida em que se eleva nas suas realizações, melhor compreende, entende melhor, conhece melhor o Criador. Ele agradece por isso e o abençoa. Orem, por que é importante a nossa elevação através destes níveis e que façamos mais e mais bênçãos? Dr. Lashman, foi assim que fomos feitos. Foi assim que fomos criados e o Criador quer que a pessoa o alcance. Olhem, por que isso é importante para o Criador, Dr. Lashman? Porque é o trabalho dele, ele criou este mundo, ele nos criou. Ele nos elevou deste mundo para o mundo espiritual, para a espiritualidade. E de acordo com isso, o abençoamos. Na medida em que ascendemos, nos elevamos e descobrimos o mundo superior. Nessa mesma medida, Ele, o Criador, recebe de nós também bênçãos, e é assim que o abençoamos. Orem, não sei se podemos perguntar exatamente isso, mas vou perguntar. Se a pessoa não se desenvolver até um ponto em que revela o Criador e o abençoa, o que vai acontecer? O Criador vai ficar desiludido? Dr. Lashman, não podemos dizer muito, embora haja algo aqui. O Criador espera da pessoa que ela cresça, o conheça, que o sinta, o revele e que o abençoe de acordo com isso. E depois, em troca, podemos revelar até que ponto Ele está satisfeito conosco. Orem, por que é importante alcançarmos este tipo de ligação, uma bênção de nós para Ele, dele para nós? Por que isso é importante, Dr. Leitman? Para nós, enquanto seres criados, isso é muito importante para estarmos em estreita conexão com a força superior, o Criador, porque de acordo com o nosso reconhecimento dele, descobrimos o mundo espiritual, onde devemos estar e quanto ele está cuidando de nós. E a cada momento, ele se preocupa e cuida do nosso estado. Orem, uma pessoa que descobre essa atitude do Criador para com ela, o que isso cria nela? Dr. Leitman, gera uma grande gratidão para com o Criador e uma tendência emocional muito especial sobre o quanto a pessoa deseja ascender e apegar-se à força superior. Olhem, quando o Senhor falou sobre isso, parecia que o homem e o Criador entre o homem e o Criador se abre uma certa relação, Dr. Leitman, certo? Olhem, qual é o lugar da bênção, Braha, em hebraico, nesta relação? Dr. Leitman, é o lugar onde o homem abençoa o Criador que o criou e o corrigiu, desde as suas qualidades corporais até as suas qualidades espirituais, e a pessoa sente e compreende isso. E é por isso que agradece ao Criador. Orem, quais são as qualidades espirituais? O Criador nos abençoa para termos essas qualidades, Dr. Leitman? Sim, orem, o que são as qualidades espirituais? Dr. Leitman, em primeiro lugar, como diz, a pessoa será como o Criador que conhece o bem e o mal. Orem, que saberemos distinguir entre o bem e o mal, Dr. Leitman? Sim, orem, então Ele nos dá sabedoria e entendimento, Dr. Leitman? Sim, orem, o que mais Ele nos dá, Dr. Leitman? Tudo, Ele diz
e serás como o Criador, que conhece o bem e o mal. Olhem, o que é este ênfase de ser como Criador? Dr. Letchman quer dizer que não há nada que precise estar escondido de nós. Que tal como se diz, a pessoa conhecerá toda a realidade desde o início do mundo até o seu fim. Olhem, é isso que ele nos dá, Dr. Letchman? Sim. Olhem, e depois quando ele nos dá todo esse bem e todas essas capacidades, então nós abençoamos o Criador de volta? Dr. Letchman, sim. Olhem, ok, percebi mais ou menos. Agora, entendo que é um processo de desenvolvimento, como disse anteriormente, que uma pessoa descobre os mundos superiores cada vez mais, as forças, etc. No caminho, à medida que a pessoa se eleva e se desenvolve espiritualmente, suponhamos, Deus nos livre, que algo de mal lhe acontece. O que acontece, então, aquele estado de bênção em que a pessoa estava antes? A bênção que a pessoa tinha anteriormente desapareceu e algo de mal aconteceu e chegou até ela, Dr. Letchman. Se fizer algo de mal, então é possível que a bênção desapareça e a pessoa desça do nível espiritual. Talvez de volta ao nível deste mundo. Olhem, o Senhor disse aqui duas coisas. Em primeiro lugar, nos disse que se a pessoa fizer algo de mal, então pode ser que a bênção do Criador pare, Dr. Letchman, sim, olhem, e depois desce espiritualmente. Suponhamos que isso aconteceu e agora está num estado não de bênção, mas num mau estado. A bênção que tinha anteriormente se dissipa. O que acontece com isso da nossa parte com o Criador? Por que desapareceu? Dr. Letchman, pode ser que em relação ao homem a bênção já não esteja sentida. Olhem, mas então o que a pessoa deve fazer neste estado, que já não tem sensação da sua bênção para o Criador, do Criador para ela, que desapareceu? O que a pessoa faz, Dr. Letchman? Ela precisa fazer uma correção. Olhem, significa o quê, Dr. Letchman? Significando que fez algo de mal e por isso recebeu uma descida do nível espiritual para o nível corpóreo. Agora, uma vez mais, ele precisa elevar-se ao nível espiritual. E é isso que o espera. Olhem, e se ele não identifica onde cometeu o seu erro, Dr. Letchman, precisa perguntar ao Criador. Olhem, perguntar o quê, Dr. Letchman? Para ele mostrar seu erro, o lugar do erro, qual é exatamente o erro. Olhem, compreendo. Então, mesmo que sintamos que o Criador já não nos abençoe, não o abençoamos a Ele, Criador, e sentimos que descendemos espiritualmente, existe a capacidade de voltar a elevar-se, Dr. Letchman? Sim. Olhem, e onde está o ponto de virada na descida, Dr. Letchman? Uma vez que sente que está em descenso e já não quer, já não pode estar nesse estado, e isso pode demorar tempo, muito tempo, até que uma pessoa estabilize as forças e recomece a elevar-se. Orem, como podemos começar hoje a avançar da nossa vida simples para este nível espiritual elevado, de modo a nos encontrarmos num nível em que possamos abençoar a força superior? Como podemos começar a avançar? Dr. Letchman, antes de mais nada, estudar a sabedoria da Kabbalah. Tentar manter o que diz aí em relação ao homem. E é isso. Olhem, existem fases de desenvolvimento num nível em que o Criador abençoa o homem abençoa o Criador. Dr. Letchman, sim, são fases de elevação, como quem sobe uma escada. Orem, em que consiste cada ascensão, Dr. Letchman? Que a pessoa alcance um determinado nível espiritual. Orem,
Se eu entendi corretamente, o que é uma bênção espiritual é que se trata de um certo estado espiritual em que a pessoa se desenvolveu até um certo nível, onde o Criador lhe revela diferentes níveis espirituais, e que isso desperta uma bênção em direção ao Criador dentro da pessoa. Dr. Lightman, certo. Olhem, o que precisamos fazer para ascender, para começar a subir? Dr. Lightman, desejam? Se sente um desejo, uma carência, porque está completamente desligado do Criador. Então, esse é o primeiro passo. Olhem, então, o que é que realmente queremos como resultado da desconexão? Dr. Lightman, entrar em conexão com ele. Olhem, um desejo de conexão com o Criador, Dr. Lightman, certo. Olhem, agora disse que na Kabbalah ensina tudo isso. O que ela ensina uma bênção em relação à bênção a uma pessoa? Dr. Lightman, como subir essa escada? Olhem, mas entretanto, suponhamos que começamos a estudar a sabedoria da Kabbalah e gradualmente a pessoa começa a sentir como subir a escada e abençoar, mas entretanto não sentir esse estado de gratidão, não sinto esse estado de gratidão para com o Criador, o que fazemos? Dr. Lightman, ainda assim precisa ver como subir de estado em estado e assim alcançar estados onde agradece ao Criador e que deseja realmente ser favorável aos seus olhos. Olhem, por que é importante para nós ser favorável aos olhos dele? Dr. Lightman, significa que se eleva através dos níveis da escada. Olhem, em cada nível mais elevado, somos melhor aos olhos do Criador, Dr. Lightman? Sim. Olhem, ok. Mas e se ainda não começamos a ascender e ainda não temos qualquer gratidão verdadeira para com o Criador por alguma coisa? Dr. Lightman, então procure. Onde está escrito sobre isso, o que é preciso fazer para começar a identificar a escada. Olhem, o que significa identificar? Dr. Lightman, identificar significa que verá os níveis que poderá subir cada vez mais até o Criador. Olhem, então o primeiro passo é identificar a escada nos níveis espirituais e depois subir? Dr. Lightman, sim. Olhem, o que identificamos, Dr. Lightman? Identifica o nível em que estava, até que nível consegue subir e os níveis posteriores. Olhem, quem nos dá toda essa visão e compreensão, Dr. Lightman? O Criador? Olhem, quando abrimos o livro de orações, o Sidur, vemos que há muitas bênçãos nele. Por que todas estas bênçãos foram escritas se realmente nós, por exemplo, agora ainda não estamos em nenhum nível espiritual na escada, onde agradecemos ao Criador, abençoamos? Então, para que foi escrito este livro de orações, o Sidur? Dr. Lightman, para que a pessoa possa dizer o que está escrito no Sidur, livro de orações. Isso vai ajudá-lo a falar de forma adequada com o Criador. Olhem, o discurso próprio está no nível das palavras. Suponhamos que leio o que diz, como afetará as minhas qualidades interiores, a minha ascensão. Identificar o nível espiritual parece ser duas fases completas. Palavras são palavras. Dr. Lightman, não. Precisa de palavras. Na verdade, o que quer dizer é o que diz o coração. O que quer dizer é o que diz o coração. Olhem, quem escreveu as bênçãos no Sidur? Dr. Lightman, os cabalistas. Olhem, quando as escreveram? Não quero dizer em relação à altura, mas a partir de que estado? Dr. Lightman, quando alcançaram estes níveis, quando começaram e, de certa forma, passaram pelos níveis da escada. Olhem, aquela escada espiritual na qual descobrem a força superior e a sua bênção para eles e depois abençoam o Criador. Agora deram aqui ao pequeno Oren, que ainda não está em nenhum nível, em nenhuma escada, nos deram livros de orações, contando nele o que sentiram quando estavam em um estado mais elevado.
O que isso nos traz, Dr. Lightman? Isso é para que a pessoa possa começar a vislumbrar, que possa subir essa escada. Olhem, então, nos escreveram sobre estados mais elevados para nos despertar, para nos estimular a subir até lá? Dr. Lightman, certo. Olhem, maravilhoso. O que há de especial nas palavras que os cabalistas nos escreveram, Dr. Lightman? E isso significa que, se o escreveram, eles alcançaram, revelaram e nos disseram que precisamos ler todos os dias partes específicas e com isto também aceleramos o nosso desenvolvimento e ascensão ao longo dos níveis da escada. Olhem, suponha que um cabalista diz, está escrito, bendito sejas tu, Senhor. O que significa isso? Abençoado és tu, Criador. O que significa? Abençoado és tu, Criador. Dr. Lightman, significa que o homem abençoa o Criador por o ter criado e desenvolvido e o ter trazido até um estado em que agora, até certo ponto, pode sentir o mundo que existe nele e o Criador que o governa. E por isso ele o abençoa. Olhem, quero perguntar sobre abençoado és tu, Criador. Tu se refere a quem, Dr. Lightman? Ao Criador. Olhem, mas quando deveríamos dizer isso a alguém? Quando está em frente a nós? Dr. Lightman, certo? Olhem, então o que significa que uma pessoa atinge um nível de desenvolvimento tal que diz abençoado és tu? Dr. Lightman, certo? É assim que uma pessoa precisa ou vislumbrar e descrever a si mesmo. Olhem, descrever o quê? Dr. Lightman, sua ligação com o Criador. Olhem como Dr. Lightman, a partir disso, se esforça para o alcançar. Olhem, até um ponto deste tipo de diálogo em que eles estão realmente um frente ao outro. Dr. Lightman, certo? Como está escrito, o Criador não será um estranho para você. Olhem, isso significa o quê, Dr. Lightman? Que realmente o vai conhecer, assim como poderá sentir o seu amigo, o seu próximo, alguém próximo. Olhem, e do que isso depende? Que eu sentirei a força superior como um amigo, alguém próximo, Dr. Lightman, depende apenas do homem. O Criador está aberto a uma ligação íntima. Olhem. Então, é tipo o quê? Estou perto, Dr. Lightman? É claro que está. Olhem, o que está próximo em mim, Dr. Lightman? Você precisa estar aberto ao Criador em todos os diferentes estados. O principal para nós é descobrirmos nossa ligação com Ele. Olhem, há mais uma coisa relacionada com a bênção que desejo perguntar. Diz no livro do Zohar que quando o Criador criou o mundo, ele procurou com qual letra o criar, e eventualmente o Criador criou com a letra Bet, porque a palavra hebraica Brahá, bênção, começa com essa letra. O que significa isso, Dr. Lightman? É uma abordagem especial para abençoar o Criador e abençoar o mundo em que existimos, porque através dessa força que existe na bênção, podemos nos elevar até o nível do Criador. Olhem, qual a razão e como isso acontece? Dr. Lightman, a razão é que esta é uma força que nos chega do próprio Criador. Uma bênção não é algo que existe no homem. Uma bênção significa que a pessoa atrai essa força do Criador e através dessa força ela se eleva ao nível do Criador. Olhem, se eleva, Dr. Lightman? Sim. Olhem, então é como uma espécie de ciclo, Dr. Lightman, certo? Olhem, como uma alavanca, Dr. Lightman. Certo. Olha, então, o que é exatamente uma bênção, Dr. Lightman? Uma bênção é um mecanismo que ativamos e pode nos elevar ao longo da ordem dos níveis espirituais até chegarmos ao Criador. Olhem, isso é incrível.
Falando de uma forma um pouco mais abrangente, suponhamos que diferentes pessoas no mundo comecem a ascender a este estado espiritual de bênção. Como mudará o nosso mundo? Dr. Leishman, isto vai tornar o nosso mundo um lugar muito melhor, porque todos compreenderão como devem ser para se aproximarem do nível do Criador. Olhem, e como isso vai influenciar as relações entre as pessoas e as nações? Dr. Leishman, todos vão ser boas pessoas, com uma boa atitude uns com os outros. Olhem, e as pessoas vão abençoar-se umas às outras, Dr. Leishman? Sim, claro que sim. Olhem, e essas bênçãos serão válidas, Dr. Leishman? Claro, cada um vai desejar ser assim com os outros. Olhem, mas o Senhor disse que uma bênção é uma força vinda desde o alto, por isso se eu o abençoar ele ou a outra pessoa, que tipo de força existe aí? Dr. Leishman, há uma força nisso, porque através disso elevamos uma oração, uma carência nas nossas relações. E com isso, quero lhe dar força. Olhem, se eu quiser abençoá-lo, onde está o Criador? Onde está a sua bênção superior? Dr. Leishman, ele sustenta a nossa conexão. Olhem, por que ele não sustentou antes, Dr. Leishman? Porque você não pediu. Olhem, então vamos querer ter uma atitude deste tipo de bênção, uma abordagem aberta, Dr. Leishman? Sim, sem isso não pode fazer nada. Olhem, ok. O nosso tempo está quase terminando, então a minha pergunta é, qual é a definição mais simples para a palavra bênção na sabedoria da Kabbalah? Dr. Leishman, que abençoamos alguém para que a pessoa tenha tudo de bom, tenha tudo do melhor, para que receba a força do Criador desde o alto, e que isso vai ajudá-lo a ter sucesso. Olhem, quando uma pessoa abençoa o Criador, e o que significa? Dr. Leishman, quando o homem diz muito obrigado ao seu Criador, com isso, quer ascender, elevar-se até ele e abençoá-lo e estar pronto para fazer todo o bem que puder pelo Criador. Olhem, quando o Criador abençoa o homem, o que significa? Dr. Leishman, o Criador abençoa o homem para que obtenha sucesso na sua existência, e em tudo o que faz, no seu trabalho, e em tudo que seja bem-sucedido. Olhem, que tipo de bênção pode dar às pessoas que começaram recentemente a estudar a sabedoria da Kabbalah? Dr. Leishman, para vocês, basta saber que o Criador existe e que Ele espera por cada um de vocês. Ele está convidando cada um de vocês a aproximarem-se dele, a conhecê-lo e a ter adesão a ele. Olhem, e como podemos abençoá-lo? Dr. Leishman, com o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, vamos viver num mundo que é uma bênção completa. Orem, amém. Muito obrigado, Dr. Leishman. Obrigada a vocês por terem estado conosco. Conceitos básicos da sabedoria da Kabbalah, episódio bênção. Tudo de melhor a todos.